Oi, pessoal, boa noite. Chegamos ao meio da semana, estamos numa quarta-feira, no meio da nossa Semana do Bem-Estar. Que legal! Mais uma etapa concluída e aqui a gente está iniciando mais uma nova etapa. Eu que estou passando aqui na sua timeline, se você não sabe o que está acontecendo, meu nome é Adriano Fernandes e aqui no meu perfil pessoal eu criei um programa chamado Vamos Falar, é onde eu faço bate-papos com os mais variados profissionais sobre os mais variados temas, sabendo que você pode me ajudar a conduzir esses assuntos. De que maneira? Estou passando por aqui, a gente está começando uma live, já clica para me seguir e seja bem-vindo, já fica aí com a gente. E de que maneira você pode ajudar? Você está lá assistindo uma live de repente, acha que é um assunto pertinente, que vale a pena trazer aqui para um bate-papo? Me encaminha o aviãozinho, que é esse botãozinho que tem aqui embaixo. Ó. Se você é um profissional que leva um trabalho diferenciado, que faz alguma coisa que mereça divulgação, em que você goste de falar disso, em que você sabe que as informações deles são pertinentes para as outras pessoas e quer divulgar isso de alguma maneira, manda também um e-mail para mim, manda para mim um direct, que eu vou lá consultar, eu vou lá ver o seu material e a gente vai conversar e a gente vai combinar. E eu estou dando continuidade essa semana, que começou segunda e termina agora nessa sexta, uma semana de live com especialistas dos mais variados, sobre os mais variados temas, todos com o intuito de promover o bem-estar. Então eu já tive aqui nutricionista falando sobre bariátrica, eu já tive aqui gerontologista falando sobre cuidado dos idosos, principalmente com aqueles que apresentam uma neurodegeneração em função de alguma doença ou em função da própria idade. Hoje eu trago um psicólogo para a gente falar sobre detox mental. Amanhã eu trago um outro psicólogo especialista em psiquiatria, onde ele vai falar da saúde mental como um todo, e a gente encerra a semana com uma gastroenterologista falando sobre aparelho digestivo, sobre todo o bem-estar que a gente pode promover para o nosso organismo, se alimentando bem, conhecendo os sintomas, sabendo o que é, o que não é, e principalmente desmistificando, né, falando de mitos e verdades a respeito do que a medicina popular fala aí fora. Quando eu digo medicina popular, galera, eu estou dizendo daquela medicina do boca a boca, tomar isso que faz bem, é sinal disso, é sinal daquilo. Muitas vezes isso é mito, muitas vezes isso não leva a nada, e muitas vezes a automedicação é condenada e ela recebe esse reforço de que ela não deve ser uma prática adotada pela grande maioria. E eu já vou chamar o meu convidado aqui, que já me mandou a sua solicitação, para a gente dar início. Alexandre, Alex, opa, vamos enxergar aqui. Eu tenho que tirar óculos para poder enxergar. Olha, aqui. Ô, doutor Alexandre, boa noite. Olá, Adriano, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo de volta. Obrigado, boa noite aí a todas as pessoas. Deixa aqui já fixar o seu... A vantagem de ter míope é essa, você olha por cima do óculos, né? Deixa eu anexar aqui, fixar o seu arroba e dar aqueles minutinhos para que o Instagram possa notificar os seus seguidores, para saber que nós estamos online. Obrigado por estar de volta aqui. Nós já fizemos uma live ano passado a respeito da felicidade e tê-lo de volta aqui para essa Semana do Bem-Estar. Você foi o primeiro convidado, sabia? Ah, é? Olha que bacana. Você foi o primeiro convidado. Quando eu falei, vou fazer alguma coisa nisso, o que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Eu falei assim, já sei com quem que eu vou fazer o primeiro. Olha, que bacana. Fico muito honrado. É sério. A gente ficou pendente daquela época, a gente sempre falou, esse assunto vai continuar. Eu falei assim, por que não agora? Né? Porque não nesse momento. Deixa eu já ajustar todas as coisas aqui, já colocar você na minha tela grande. Pois bem, gente, estamos dando início a mais uma noite da Semana do Bem-Estar. Hoje eu trago o Dr. Alexandre Fonseca, que é um psicólogo com mais de 25 anos de experiência clínica, e no próprio texto dele diz que o maior prazer dele enquanto profissional é poder ajudar as pessoas a se reencontrarem através das técnicas especializadas, né, de autoconhecimento, né, baseadas num caminho de felicidade e, claro, principalmente saúde. Ele é especialista em traumas, em constelação familiar, em processos corporais e compulsões, na ciência da felicidade e na psicologia hospitalar.
esse é um pouquinho da trajetória do Dr. Alexandre, uma pessoa sempre querida, sempre pronta a atender, sempre interativa. Quando a gente curte uma coisa de um, escreve do outro, assim, é um maior barato. Doutor, quando eu fiz o convite para você, eu ainda não tinha exatamente um tema pelo qual a gente pudesse abordar, até porque eu não sabia quais seriam as especialidades que estariam conosco nessa semana, para poder, de repente, achar um tema que fosse comum a todos. Né? É difícil, porque depende de agenda, era um período de férias, era um trabalho desenvolvido. E aí nós chegamos, até por uma indicação sua mesmo, falar a respeito do detox mental. Eu vasculhando nas minhas pesquisas, né, assim, da mesma forma como a gente prioriza fazer uma limpeza orgânica de vez em quando, ficar livre de cigarro, parar de beber café, fazer isso, fazer suar bastante a camisa, a gente também tem momentos em que a gente precisa periodicamente fazer um detox mental. Eu até coloquei nas minhas publicações que é se livrar de pensamentos ruins. Então eu te pergunto, já para jogar as nossas cartas na mesa, em que situações o detox mental é recomendado? Olha só, Adriano, primeiro, né, dar um oi para as pessoas, dizer que é um prazer estar aqui. Espero poder trazer alguma novidade, algum conhecimento novo. A intoxicação, né, que eu chamo de intoxicação emocional mental, é aquele estado em que a gente se sente literalmente esgotado, né? A vida, ela é muito difícil, ela não existe vida fácil, né? As pessoas acham que felicidade, e esse é um conceito antigo sobre felicidade, de que ser feliz é ser alegre. Ou seja, quando eu não tenho problemas, quando eu não tenho dívidas, quando eu não tenho nenhum tipo de tristeza ou de sentimentos ruins, eu não posso me considerar feliz. Isso é um conceito antiquado. E a vida, ela nos deixa, né? Ela vai trazendo um monte de experiências que nem sempre são positivas. Mas a vida é assim. Agora, acontece que a nossa vida atual ela está muito estressante, né? De muitos anos para cá, eu acredito que o estilo de vida que nossos pais, nossos avós, né, tinham, era uma vida que não era perfeita, mas que com certeza tinha uma característica de menos estresse. Né? Eu acredito, assim, a gente imagina, né, a gente fantasia um pouco assim, que devia ser uma vida mais calma, devia ser uma vida com uma alimentação melhor, devia ser uma vida com menos informações, porque hoje a gente sofre um bombardeio gigantesco de informações e que não é algo positivo para a nossa vida, porque é um misto de informações positivas, informações negativas. Né? Hoje em dia existe uma obrigação, uma cobrança muito grande, não só autocobrança, mas uma cobrança externa em relação à capacidade, a trabalho, a dinheiro, a sucesso. Então, tudo isso nos bombardeia diariamente. Não tem como a gente fugir. Mas tem como a gente controlar. Eu brinco muito com meus pacientes que eu ajudo todos eles a tirar do bolso algo que talvez os mais novos não saibam o que é, né? Mas eu tenho 54 anos. Quantos anos você tem, Adriano? 55. Pois é. A nossa geração era do tempo em que os aparelhos de som e a televisão tinham um botão de sintonia fina. Né? Então eu uso muito essa analogia com meus pacientes. Eu ajudo eles a compreender que é preciso voltar a usar esse botão de sintonia fina. Ou seja, nada é tão perfeito, nada é tão ruim. E é preciso usar da autorresponsabilização e das escolhas. Porque tudo na vida... existem alguns ditados que são muito interessantes, né? A gente escuta muito. No fundo, nós escolhemos o sofrimento ou nós escolhemos a felicidade? O tipo de vida que a gente tem é uma escolha nossa. E é verdade, mas não é uma escolha consciente. É uma escolha que tem muito a ver com o inconsciente. Mas é verdade, nós escolhemos, entre aspas, o estilo de vida. Então, esse botão de sintonia fina,
ele é muito importante para a gente dosar. Dosar o que é bom, o que é ruim, e como eu falei, é muito importante dentro desse conceito novo de felicidade, que implica em não nos obrigarmos a achar que a vida tem que ser com alegria e com sucesso, e sim com um olhar de compreensão de que a vida é feita de coisas boas, coisas ruins, conquistas, decepções, perdas, com sucesso também, alegrias, tristezas, depressão. Ou seja, outro dia uma paciente falou comigo assim: doutor Alexandre, parece que o senhor está querendo que eu me torne uma pessoa perfeita. Eu falei, muito pelo contrário. O meu papel com você é ajudar a usar de tudo que um ser humano tem. O direito de ser triste, o direito de se sentir triste em determinadas situações, o direito de se sentir alegre em outras situações, mas principalmente a capacidade de compreender que felicidade está ligada a uma escolha. E escolher sair, levantar da cama, do lugar de vítima, do lugar de reclamação, para poder buscar e em busca dos objetivos. Então, existem alguns conceitos aí que eu acho até importante falar aqui, né? Sobre por que a gente quer tanta coisa, por que a gente quer coisas positivas e por que muitas vezes não é tão fácil conseguir. Né? Então, eu acho, são dicas aí que eu acho importante dar. Onde é que está essa dissonância cognitiva? Eu quero, por exemplo, emagrecer, eu quero ter uma vida saudável, eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero relações bacanas e, no fundo, né, por que acontece? Por quê? Né? Eu brigo muito também que, com meus pacientes, quando eu falo disso, a gente pensa assim, será que eu sou burro? Será que eu tenho algum problema mental? Será que eu sou doido? Será? Porque não é possível que eu não consiga, né? Mas não tem nada disso. Tudo é resultado do nosso inconsciente, tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo, e compreender através do autoconhecimento é o grande segredo para a gente poder usar desse botão de sintonia fina e trazer para a nossa vida aquilo que é de cada um. Sem dúvida. Você falou a respeito da dissonância cognitiva, que é a diferença daquilo que o indivíduo diz e daquilo que ele pratica. Ou seja, é uma incoerência do pensamento com a ação dele. E eu penso até que, como a gente é bombardeado de informações, como a gente é cobrado em vários segmentos para ser perfeito, a gente veste essa carapaça de que está tudo bem, você pode estar ferrado, para não falar outra palavra, mas você ali vai demonstrar que está bem para não aparentar que está pior do que o outro. E isso vai justamente de encontro, isso é dissonância, porque você está falando de algo que você verdadeiramente não está sentindo. E, obviamente, isso tem um peso, porque essa fala, esse gesto e tudo mais, ela vai deixar lá no seu HD, no seu principal HD, ela vai deixar rastros que vão se acumulando, são sujeirinhas que vão sendo colocadas embaixo do tapete. É óbvio que chega um ponto em que isso começa a incomodar e ela começa a dar sintomas de que você não está bem. E aí eu te pergunto, quais são os sintomas clássicos de que, de fato, eu estou ficando intoxicado com esses pensamentos? Vamos lá. Os sintomas mais clássicos que a gente pode tomar como sintomas de uma intoxicação emocional e mental são aquelas sensações que não tem muito sentido, a gente não consegue encontrar muito sentido. O sentido de intoxicação, né, o conceito de uma intoxicação é que ela vai incorporando aos poucos, ou seja, são elementos que vão se juntando. Ninguém se intoxica com algum alimento de uma hora para outra, ou seja, é preciso comer e é uma determinada quantidade. Às vezes você se intoxica aos poucos, à medida em que você vai ingerindo determinadas substâncias. E a intoxicação mental é mais ou menos a mesma coisa. De repente a gente vai começando a se sentir cansado, sem ter tido dia extremamente estressante. O cansaço vem, mesmo que não tenha sido um dia estressante, né? A gente começa a se sentir infeliz do nada, como se... E não tem nenhuma razão específica.
Outra coisa que é muito comum da intoxicação, que a gente pode ficar atento, né? A dificuldade de tomar decisões. Ou seja, a gente sempre teve uma forma de lidar com as vicissitudes da vida, com uma capacidade maior de tomada de escolhas, de decisões, e de repente a gente começa a ratear, né? A ficar sem, como se algo tivesse travando a nossa vida, sentir-se exausto, mesmo depois de um fim de semana tranquilo. Então são sintomas que, em princípio, a gente precisa começar a ficar alerta, porque não tem uma razão muito específica aqui do campo da consciência. Isso é super importante, porque essa sensação de que não há uma razão aparente, ela é super importante para um diagnóstico de intoxicação mental. Olha só uma coisa que eu falo também, ensino muito para os meus pacientes, que até acalma, né? Tudo na vida tem uma justificativa, plausível, inclusive, tá? Mas, muitas vezes, o inconsciente usa de justificativas plausíveis, tá? Para que a gente entre num estado doentio. Então, vou dar um exemplo para você. Eu trabalho com emagrecimento também. Então, muitas vezes a pessoa usa da sabotagem a um processo de dieta que é recheado de elementos. Ou seja, para a gente fazer uma dieta e emagrecer, eu preciso seguir regras, rotinas, eu preciso mudar, né? O comportamento, mudar hábito. Nada cai de graça do céu. As pessoas precisam entender isso. Ou seja, isso também é um conceito de felicidade. Ou seja, eu tenho um objetivo, então eu preciso querer ir atrás desse objetivo. Ficar parado, sentado, olhando, né, achando que as coisas vão acontecer só porque eu quero, não faz muito sentido. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas usam de uma justificativa plausível para sabotar a dieta, que é, por exemplo, o estresse do dia a dia. Ora, é uma justificativa plausível. Eu não posso virar para uma pessoa, para um paciente, e falar assim, não, você não pode ser uma pessoa estressada. Ora, eu estou tirando o direito dela de viver. É um direito dela. Às vezes a vida dela é estressante mesmo. Mas, muitas vezes, isso é usado como uma justificativa para sabotar, usando de algo que é plausível. Então, é preciso entender o que realmente é do campo da realidade, é do campo do direito da pessoa, ou é algo que está sendo usado para sabotar um lugar de felicidade, um lugar de objetivos. Então, é importante ficar atento se aquilo que está me deixando triste, se aquilo que está me deixando cansado, se aquilo que está me dificultando a tomada de decisão é algo momentâneo, é algo que é baseado com justificativa da realidade, é real, é verdadeiro, eu tenho um motivo para isso, mas depois vai passar, ou se isso é algo que eu estou transformando em algo bobo, às vezes, que ou é bobo ou é importante. Superdimensionando. Né? Superdimensionando ou hipodimensionando. Isso, o inconsciente. Eu brinco também com meus pacientes o seguinte, eu falo com eles, né? O inconsciente é um serzinho danado, tá? É ele que manda na nossa vida. É ele que manda, é ele que determina. Já está comprovado que 95% de tudo que a gente faz aqui no campo da realidade é determinado pelo nosso inconsciente. Então, é super importante que a gente trabalhe esse autoconhecimento, o conhecimento deste mundo, desse campo simbólico, que é o campo do inconsciente. Por isso que a dissonância cognitiva, né, que eu até pontuei com você, que eu acho que é importante falar, é super importante a gente entender que nenhum de nós é doido, digamos assim, é maluco, ou é burro, ou é incompetente, quando eu digo, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero, já que a gente está falando de detox mental, quem de nós hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, bom, é lógico que eu não posso generalizar, porque sempre tem alguém, nada é 100%. Mas eu acredito que 99,99% das pessoas hoje têm o conhecimento e a compreensão de que uma vida mais saudável
é muito melhor, a gente vive mais. Uma vida com pensamentos positivos, ela nos leva a uma vida menos estressante. A capacidade de compreender que nós não somos seres humanos, nós não somos super-homens, super-humanos, somos seres humanos com todos os direitos de estarmos tristes, deprimidos, preocupados, com medo, com dívidas, às vezes tristes. Então, tudo isso é super importante para a gente compreender que muitas vezes essa dissonância cognitiva, que é a diferença entre o que eu digo querer e todos nós queremos coisas boas. Nenhum de nós quer sofrer, quer ficar doente, né? Conscientemente não. Mas a dissonância cognitiva é um abismo que existe entre o que eu digo, que quero, e entre o que eu realmente faço. Tá? Então, é super importante a gente entender que nem sempre, muita gente depois dessa live vai falar assim, nossa, eu quero fazer o detox mental, né? Meu Deus, eu me identifiquei, eu estou ficando cansado por nada, sem ter muita razão, eu estou tendo essa nervosia sem a causa aparente, eu tô me tornando uma pessoa triste do nada, ou seja, eu estou perdendo aquela vitalidade que eu tinha, eu não estou querendo ver ninguém, eu não estou sendo... Isso são sintomas de uma intoxicação mental, mas querer somente não é suficiente, porque muitas vezes a gente quer, mas o que pode estar impedindo de vivenciar aquilo que a gente diz querer? Isso está aqui, ó, no inconsciente, nas nossas crenças limitantes. Intenção sem ação é igual a nada, como já diz lá no mundo executivo. É verdade. Né? Deixa eu aproveitar, você citou um exemplo a respeito da emagrecimento, e justamente uma pessoa que está seguindo a gente aqui agora, que é a Alana Gomes, ela é uma estudante de nutrição, e tem mais uma outra pessoa, um programa aqui no Instagram, onde elas dão dicas a respeito, porque uma é operada e a outra não, então são dicas para quem busca, mas é um emagrecimento com saúde, sabe? É um emagrecimento. E ela disse no primeiro comentário lá em cima, falando assim, quando a gente fala do cansaço mental, ele é o mais pesado, porque ele é maior do que o cansaço físico, porque o cansaço mental, ele te trava. Você não consegue digitar na calculadora quanto é 1 mais 1. E depois, quando a gente falou a respeito da dissonância cognitiva, que a gente às vezes demonstra uma realidade que não é real para as pessoas de fora, ela fez um comentário dizendo que não se sangra em um tanque de tubarões. Ou seja, falar sobre as nossas mazelas para quem não pode nos ajudar só atrapalha. Isso é fato. Além, pergunta se você concorda. O ideal seria a terapia e falar com poucos que possam, talvez, colaborar. Aí eu quero emendar isso que ela está falando, ainda falando da dissonância cognitiva, quando a gente começa a acumular, o inconsciente pode nos trair nesse momento, a gente pode cometer atos falhos que nos entreguem que nós estamos intoxicados. Se sim, quais são eles para que a gente possa ter um conhecimento? Bom, vamos lá. Como é que o inconsciente pode nos sabotar, né? Então é importante essa compreensão para nos acalmar. Não, eu não sou doido, eu não tenho problema. Tem algo que me impede de colocar em prática aquilo que eu digo querer. Eu repito, nenhum de nós quer sofrer, quer ficar doente. Então por que a gente simplesmente não levanta e muda de vida? Exatamente porque existe dentro do nosso inconsciente alguns conceitos, ideias, sentimentos, aquilo que a gente chama de crença limitante, que são resultado dos nossos traumas. Olha só, Adriano e o pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os traumas que a gente carrega, eles não são absolutamente, totalmente da forma como a gente imaginava. Todos nós imaginávamos que trauma era resultado de algo negativo que a gente experimentou na realidade, certo? Ou seja, eu vivi algo negativo aqui, eu apanhava muito, eu passei fome, eu tive experiências horríveis em relação ao amor do meu pai e da minha mãe, por exemplo, então eu sou traumatizado. É por isso que eu
Por exemplo, eu escuto muitas pessoas colocando a compulsão alimentar como resultado de um suposto trauma da fome que passou na infância. Pode ser, tá? Pode ser. Aliás, o nosso inconsciente ele quer encontrar justificativas e respostas, os porquês de uma forma muito, muito rápida. Tá? O nosso aparelho psíquico não quer que a gente trabalhe muito, não. Isso é uma verdade, tá bom? A gente quer uma calmaria, assim, e tudo que nos leva a ter que mudar e ter que fazer, movimentar e tudo mais, é resultado de gasto energético. Tá? Então, é uma questão de proteção da raça humana. Né? A gente ficar mais quieto para guardar energia. Mas, os traumas, eles são absolutamente fundamentais para a construção da nossa vida adulta. Então, eu queria dar só um exemplo para você de como nem sempre o que a gente diz querer, né? E vamos focar só nesse exemplo. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero ser menos estressado. Eu quero ter uma vida mais tranquila, né? Alimentação mais saudável, ou seja, eu quero. A gente fala com muita, né, vamos pegar esse exemplo assim, com muita certeza, óbvio. Mas por quê? Por que para mim é tão difícil? Porque lá atrás, as experiências que a gente teve na vida, elas são resultado das interpretações da realidade. O inconsciente, ele interpreta a nossa realidade. Então, muitas vezes, o trauma que a gente carrega, e existem traumas primários, que são os iniciais, são aqueles que são formadores das crenças limitantes que a gente tem, e esses traumas, eles acontecem, às vezes, dentro da barriga da mãe. Porque o inconsciente, eu brinco que o inconsciente é um serzinho que está observando tudo, e ele está anotando, ele está observando, ele é que interpreta. Então, muitas vezes, nós podemos, imagina, já com 1 ano de idade, 2 anos de idade, a gente pode interpretar algo que a gente imaginou como um trauma do tipo, eu não sou amado. Isso não precisa ser real, mas isso se torna uma verdade desde que o meu inconsciente recebeu a informação de que isso é uma verdade. Então, nossos traumas, eles não são especificamente relacionados e não estão literalmente ligados ou dependem de experiências negativas vividas. São experiências que são interpretações. Então, eu posso imaginar que eu não sou amado, eu posso imaginar que eu não mereço a felicidade, eu posso imaginar que amor é algo ruim, por interpretações da infância. Por que eu estou falando disso? Porque nós crescemos ainda com o que a gente chama de princípio do prazer. A gente nasce com esse princípio do prazer, que é aquilo que eu falo que todos nós falamos quando a gente diz o que quer. Eu quero ser feliz, eu quero amar, eu quero ser amado, eu quero dinheiro, eu quero conforto, eu quero comida boa, eu quero longevidade, eu quero saúde, eu quero boas relações, eu quero tudo de bom. Nós crescemos, nós já nascemos com este querer, mas diante desses traumas que eu disse e repito, nem sempre são resultado de experiências negativas. E olha só um outro dado. As experiências negativas vivenciadas, não necessariamente elas se tornam traumas. Então é preciso que seja um grande susto para o inconsciente, que é o que determina o que é trauma e o que não é, e que vai gerar alguma mudança na nossa vida adulta. Então vamos supor aqui, eu quero muito ter uma vida saudável, mas dentro de mim eu tenho uma crença limitante de eu não mereço essa vida saudável. Porque o que vai gerar uma vida saudável, supostamente? Vai gerar mais felicidade, vai gerar autoestima. Né? Uma pessoa, quando diz que quer emagrecer, vai gerar mais autoestima, ela vai se sentir mais bonita. Né? Uma vida menos estressante. Quais são os resultados? É em cima disso que eu trabalho. O que ela entende como uma vida mais saudável, menos estressante? O que vai gerar disso de positivo para ela, dentro da crença limitante, é possível? Nem sempre. Então, muitas vezes, quando a gente eu quero uma vida mais tranquila, eu quero uma vida menos estressante, para ela, dentro das crenças limitantes dela, ela precisa
é necessário para ela vivenciar, diante dos traumas que ela teve, é necessário, ela precisa do reconhecimento externo. Então ela precisa do sucesso material, ela precisa de emprego, ela precisa, para ela, imaginar que ela não vai viver vivendo o workaholic dela, trabalhando e tal, para ela é impossível. Você entende como que nem sempre aquilo que a gente diz querer é fácil. Por quê? Dentro de nós existem essas interpretações equivocadas, porque muitas vezes elas vêm de uma infância muito tenra e que a gente nem teria capacidade de falar, não, calma, isso é só uma imaginação. Então, é preciso entender que muitas vezes essa dificuldade do que a gente diz querer e de não conseguir é um ato de sabotagem do nosso inconsciente, porque ele acreditou que é melhor. Tá? É bem interessante isso que você fala. Primeiro, pela questão do trauma. Até estou lendo aqui o comentário da colega Ana, e é de fato que ela também não fazia ideia de que os traumas podem ser criados e não necessariamente vivenciados no passado. Quer dizer, então, que uma falsa interpretação de um momento ruim, eu posso transformá-la em trauma, sendo que aquilo necessariamente não é um trauma. E aquilo vira um nó que vai fazer parte do rosário, que vai me acompanhar. Exato. O resto da vida. E que pode virar uma crença limitante. Né? Sim, sim. Normalmente as nossas crenças limitantes de uma forma bem simples. Crenças limitantes são as ideias que são cristalizadas dentro de nós a partir dos nossos traumas infantis, que não necessariamente são reais, são baseados em realidade. Olha como que o aparelho psíquico é complexo. Mas se o inconsciente entende como verdadeiro, ou seja, amor é ruim, mas espera aí, você tem prova disso? Será que essa cena que te gerou esta ideia não foi só uma cena rápida? Será que você não imaginou? Será que você não fantasma? Não importa. É trauma e ponto final. E aí o inconsciente precisa atuar, porque o inconsciente não é um ser do mal. O inconsciente, ele quer nos ajudar. Então a construção, por exemplo, da zona de conforto, tudo isso, eu, né, como psicólogo, eu preciso entender, analisar, porque, por exemplo, quando eu faço a constelação, né, e a constelação é uma ferramenta absurdamente fundamental e excelente para trazer à tona estes mecanismos do inconsciente. Né? Eu digo que a minha constelação ela é um ano de terapia condensado diante das informações do inconsciente, porque a gente precisa entender como é que foi a construção da zona de conforto. Porque muitas vezes a pessoa tem na zona de conforto, que é resultado dos traumas, né, que podem ter sido fantasia dela, pode ter colocado perto dela o não merecimento ou o medo de ser bonita. Se o elemento simbólico é o medo de amar, é o medo de ter reconhecimento, é o medo de ser feliz, é o medo do sucesso, o medo da felicidade, ela pode querer o quanto quiser, falar o quanto quiser, que quer ter sucesso, que quer emagrecer, que quer ser bonita, mas quem manda é este movimento do inconsciente. Então, é preciso entender, abrir os olhos, tirar o véu dessa caixa para a gente entender o que pode estar impedindo a gente de viver menos dissonância cognitiva. Para a gente conseguir realmente... Porque, imagina, Adriana, é um sofrimento enorme que a gente vive inconscientemente. Eu quero viver o meu princípio do prazer onde, né, pode parecer que é um paraíso, mas não é. A gente sabe que é dentro daquilo que a gente gostaria. Né? Então, qual é o conceito de ter mais saúde? Depende da crença limitante. Se ela realmente não tem uma crença limitante que possa impedi-la, mesmo que ela diga que quer, ela não vai conseguir viver. Ela vai construir sabotagens e justificativas para sabotar. Então é muito legal esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento é muito importante para a gente se libertar e viver aquilo que a gente diz querer. Você falando dessa forma, quando você fala da pessoa que tem
que alimenta essa crença autolimitante, que a pessoa vai ficando impelida, me veio a ideia daquela pessoa que é o oposto, daquela pessoa que se joga em tudo, daquela pessoa que arrisca tudo, que não tem medo de nada. Uhum. E veio na memória a imagem daquela pessoa que virou um superatleta porque ele sofreu um acidente, ele perdeu um membro, ele se desafia, ou seja, ele é o outro extremo desse autolimitante que a gente está falando. Uhum. Essa condição também de sempre estar se desafiando, ela também precisa de um detox para ela poder achar um equilíbrio, ou depende de alguns fatores principais? Adriano, eu gosto muito de explicar para os meus pacientes que o ponto de ajuda de um psicólogo com alguém que busca um psicólogo não é o ato em si, não é o que ela diz que faz sofrer, mas é o sentido, tá? Então, não existe, eu falo muito também com meus pacientes que eu não posso dar o sentido do que é certo ou o que é errado, porque meu papel não é julgar e muito menos dizer isto aqui é certo, isto aqui é errado, o que você faz é errado. Eu não estou aqui para dar esse caminho para ninguém, as pessoas precisam saber. O que é a dosagem do que precisa ser mudado é o sofrimento daquela pessoa em relação ao comportamento dela. Se ela se sente maravilhosamente bem com a forma que ela lida com as questões da vida, eu não tenho nada para fazer. Você entende? Eu não tenho nada para fazer. Então, muitas vezes, as pessoas buscam um psicólogo falando eu quero emagrecer, eu quero mudar minha vida, mas internamente isso é da boca para fora, porque o inconsciente precisa do não emagrecer. Tá? Então isso é um pouco complexo, mas é importante da gente entender. Então, o que baliza a mudança da vida ou não, a mudança dos hábitos, a mudança dos comportamentos, é o real sofrimento. A repetição daquilo que você faz. No fim desse ato, por exemplo, você citou aí, né? Alguém que está ali sempre se jogando numa rotina de competição e tudo mais. Ele está feliz? Ele está tranquilo? Isso gera nele algum tipo de sofrimento interno? Não, então não tem nada o que fazer. Mas a partir do momento que eu tenho que... Um outro ponto, né? É que a neuroquímica da felicidade, né? Uhum. Se ele produziu aquilo que lhe trouxe uma satisfação, que lhe trouxe prazer, vira a página, próximo capítulo. Exatamente. Olha só, aproveitar o gancho para falar algo que é realmente muito novo, tá? Se estiver falando muito, você me fala, tá? Porque eu adoro esse assunto e eu falo mesmo. Eu brinco muito. Olha só, eu falo muito com meus pacientes o seguinte. Olha só, deve estar todo mundo achando que eu fico brincando nas consultas, né? Não, é a minha forma mesmo de lidar. Eu digo que eu sou um psicólogo muito diferente e que tem uma forma de lidar com a minha profissão que é muito, muito distante daquilo que as pessoas em geral acham, porque eu gosto de explicar o aparelho psíquico, sou um psicanalista que gosta de falar, tá? Então, olha só, a importância da saúde emocional. Até pouco tempo atrás, felicidade, bem-estar emocional, né, esse equilíbrio, uma vida mais tranquila, com mais positividade, era algo que todo mundo achava assim, bobagem, ok? É assim, né? Por quê? As pessoas, os seres humanos, eles precisam de comprovação. Isso faz parte também da nossa, da nossa formação intelectual, da nossa formação psíquica. Então, há pouco tempo atrás, quando surgiu a ciência da felicidade, ela surgiu por quê? Começou a se pesquisar o que é essa tal de felicidade? Por que existem pessoas? Será que está ligada mesmo ao lugar que nasceu, à condição socioeconômica? Será que para ser feliz eu tenho que ter nascido num país com boas condições? Será que eu tenho que ter dinheiro? Ou será que não tem nada a ver? Para eu ser feliz, eu realmente preciso ser uma pessoa alegre?
Eu preciso não ter tristeza, não ter... É isso que é ser feliz e tudo mais? Será que ser feliz está ligado a quê? A não ter problemas na vida? Então isso tudo começou a se pesquisar, porque de 1900, da década de 90 para cá, toda essa questão da visão holística, começou a ser comprovado que pessoas mais tranquilas, pessoas que têm menos estresse, pessoas que têm uma capacidade maior de ir atrás dos seus objetivos, sem estar tão preocupada com o sucesso ou não, pessoas que lutam por aquilo que acreditam e tudo, começou a se ficar interessante essa história. Essas pessoas, elas vivem mais. Essas pessoas, elas passavam a ideia de felicidade, mas não necessariamente eram alegres. Então isso começou a ser pesquisado e gerou uma grande pesquisa que durou muitos anos. Tá? Vou tentar ser sucinto. Então se descobriu o seguinte: felicidade não está relacionado a estado emocional nenhum. Felicidade hoje é um conceito científico que diz a partir de um novo olhar para a vida, onde nós aceitamos que a vida é feita de coisas boas e ruins, que a vida de todos nós, na vida de todos nós, existe o direito de tristeza, de depressão, de angústia, de medo, de sofrimento, de problemas, de dívidas e tudo mais. Que não é aonde que você nasceu, não é o tipo de pai ou mãe, o tipo de educação que você teve, se eles foram lindos, fofinhos, carinhosos e tudo. Não é nada disso que faz felicidade. O que faz felicidade é essa compreensão de que a vida tem tudo isso e que cabe a nós termos um estilo de comportamento e de hábitos diários na vida que geram mudanças bioquímicas corporais. Então, para ser feliz, a gente precisa agir de determinadas formas, colocar no nosso dia a dia alguns instrumentos que eu chamo de medicamentos e que sempre fizeram parte de uma forma ou de outra da nossa vida, exatamente porque elas geram essa sensação de bem-estar, só que a gente nunca soube que isso é real, gera mesmo uma sensação de bem-estar, e que é essa sensação de bem-estar que é felicidade. Então eu posso ter esses comportamentos como gratidão, ser mais humano, aceitar que eu dou minhas derrapadas, nem sempre eu vou atingir meus objetivos do dia, ter relações afetivas positivas, ao invés de ficar aceitando as pessoas que são negativas na nossa vida. Ter um propósito na vida, ter um objetivo na vida. Não se preocupar tanto com o sucesso, porque não é o sucesso que leva a essa felicidade. O sucesso pode nos levar a um estado de alegria. Todo mundo fica alegre quando conquista algo, mas isso não é felicidade. Felicidade, então, é uma sensação de bem-estar através de uma mudança de atitudes e comportamentos, uma mudança de olhar para a vida, e que a gente pode incluir todos esses instrumentos que eu falei aqui, independente se eu estou triste, se eu estou deprimido. Eu vou fazer uma analogia. É quando você acorda de manhã e fala assim: hoje eu quero continuar nesse processo de uma vida mais saudável. Nossa, mas eu estou tão triste. Poxa, mas só de pensar nos ganhos que eu vou ter, eu vou levantar da cama e vou fazer. Então, só de você resolver fazer, independente se conseguiu ou não, você já produziu felicidade. Então, todos esses neurotransmissores, que hoje a gente chama de hormônios da felicidade, ocitocina, dopamina, serotonina, GABA, endorfina, todos eles, além de um bem-estar, uma sensação de bem-estar, que eu repito, não tem nada a ver com alegria. É uma sensação resultante de uma mudança de comportamento, uma escolha. Tá? Elas não só trazem essa sensação de bem-estar, mas elas mudam a nossa saúde física. Então, dopamina, serotonina, endorfina, elas alteram positivamente o nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema imunológico. Vamos falar aqui do que todo mundo sabe dessa pandemia.
Hoje todo mundo sabe que, por termos ficado longe, né, das relações sociais, né, nós tivemos que nos afastar, ficar mais sozinhos, não podíamos fazer exercício físico. Tudo isso, hoje já é comprovado que nos adoeceu, porque todas essas questões de alimentação, sono, atividade física, relacionamento social, tudo isso é super importante, porque isso produz felicidade e isso produz saúde. Então é super importante essa questão de uma escolha e da compreensão de que a saúde emocional ela é muito mais importante do que nós imaginávamos. E eu vou falar algo que talvez a grande maioria não soubesse. Quando eu falo que hoje existe uma visão mais moderna da saúde, tá? E que eu acredito que todo profissional da área da saúde precisa entender e incorporar essa visão no seu trabalho, diz o seguinte, Adriano, visão holística. Saúde de verdade hoje é a compreensão de que é a harmonia entre corpo, mente e espírito. Se você só cuida das suas doenças físicas, você vai cuidar dos sintomas e não vai cuidar daquilo que é a origem. Se você só cuida da sua questão emocional, talvez você precise ir mais além para tentar entender o que pode estar gerando, porque o nosso adoecimento não é só emocional. Então, olha que dado interessante. O nosso adoecimento físico, em geral, ele é o último estágio do nosso adoecimento. Nós nunca soubemos disso. A manifestação física da doença, tirando os casos genéticos que são em torno de 30%. Olha o que eu vou falar. Em torno de 30% das nossas doenças físicas são causadas por genética, DNA, questões fisiológicas, orgânicas. Mas mais de 50% do nosso adoecimento físico tem origem aqui, ó, no campo emocional. Então, isso é uma grande mudança. Cuidar da saúde emocional, e aí a gente entra aí no assunto. Fazer esse detox mental e emocional, ficar atento a uma intoxicação emocional, mudar o estilo de vida, ter a capacidade de compreender que os ganhos com isso, eles são muito maiores do que as nossas crenças limitantes, mas que é preciso entender quais são as crenças limitantes, por que existe a dissonância cognitiva, é super fundamental. Então, saúde emocional, ela é preventiva, inclusive para o nosso adoecimento físico. Se as pessoas soubessem o quanto compreender o nosso mundo inconsciente, quais são os nossos traumas, os traumas primários, o que nos impede de viver aquilo que a gente diz querer. Se as pessoas soubessem o quanto isso é transformador, eu falo que todo mundo deveria fazer terapia. Tá? Porque o equilíbrio emocional, ele gera saúde. Maravilha. Essa neuroquímica que você fala, que é essa transformação, que nos casos errados é responsável por cerca de 70% das doenças que nós temos, né? Ela pode ser entendida também como o lado bom dela, né? Um acúmulo de pequenos prazeres. O pequeno prazer que eu tenho em caminhar e estar um dia quente, eu virar lá, ligar a mangueira e tomar um banho de água fria para me refrescar. Sim. Pequenos prazeres. Uhum. Comprar um doce, mesmo que esteja, a Lana está aqui, mesmo que esteja de dieta, mas comer nem que seja um pedaço daquele doce que eu gosto, porque aquilo me remonta. Esses pequenos prazeres, eles têm essa validade, eles somam nessa conta? Claro, somam. Na verdade, tudo que nos dá prazer, prazer real, verdadeiro. Ou seja, nós nos enganamos achando que fazer dieta é ruim. Dá exemplo, fazer dieta é ruim, cortar esse hábito da compulsão e tal, é ruim. Porque eu prefiro ter o prazer ali de estar comendo. Então, tudo isso é uma construção psíquica, porque a gente precisa ressignificar essas questões para começar a pensar nos ganhos.
é muito maior o ganho e o prazer de estar lutando por aquilo que é um objetivo de vida, de longevidade, de mais saúde, de mais felicidade. Então, quando as pessoas elas compreendem o significado real da felicidade e de como ter um objetivo de uma vida mais saudável emocionalmente, com menos estresse, os ganhos são tão gigantescos que a gente começa a ter vergonha de falar assim, poxa, mas essa justificativa de que eu continuo me negando a andar ali, a andar um pouquinho a pé, a comer menos açúcar, a ter uma alimentação mais saudável, porque eu tenho preguiça. Pera, sabe? Então, eu falo que eu ajudo muitas pessoas a trazer o adulto interno de volta para elas, para que haja uma escolha realmente pela saúde, né? Uma outra coisa muito importante para vocês entenderem a ligação entre o emocional e a saúde física, né? Só para dar um exemplozinho, eu falo que quando eu estava falando dessa visão moderna da saúde, que os profissionais de saúde precisam entender isso, entender que corpo, mente e espírito estão ligados. O que significa isso? É óbvio que eu não sou médico e eu não vou entrar em questões da fisiologia humana, mas eu preciso entender um pouquinho, por exemplo, como que o bom estado emocional afeta, por exemplo, a minha condição fisiológica. Então, olha só, nós temos dois sistemas, né, autônomos no sistema nervoso, do sistema nervoso central, que é o sistema simpático e parasimpático. Olha só que interessante que eu vou te falar. Quando a gente está estressado, nós produzimos cortisol. Tá? O estresse saudável, ele faz parte da nossa configuração. O estresse, a ansiedade, ela nos ajuda a levantar, ou para nos proteger, né, quando o sentido é meio simbólico, quando foi criado pelo nosso organismo há milênios atrás, mas também para sair e tomar alguma decisão. Então a gente é ansioso, mas quando é num nível normal, tá beleza, faz parte, é como eu expliquei, faz parte da vida. Mas quando o estresse ele é muito crônico, a produção de cortisol, que é um hormônio, ao contrário dos hormônios positivos da felicidade, ele gera inflamação e ele ativa o nosso sistema nervoso simpático. Então, olha só, as emoções negativas, elas ativam o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é aquele que causa inflamação, que causa um monte de distúrbios. Ele nos adoece, ou seja, as emoções negativas, o estresse diário e corriqueiro, crônico, ele nos adoece, porque a produção do cortisol corre pelo corpo e ativa todo um sistema nervoso. Tá? Já as emoções tranquilas, as emoções positivas, elas ativam o sistema nervoso parasimpático. Então, quando você tem um estilo de vida e consegue dosar o estresse do dia a dia, o estresse natural, a ansiedade que faz parte de todo mundo, e começa a controlar, né, essa vida emocional completamente desregrada, nós ativamos um lado extremamente positivo que gera saúde, porque diminui os batimentos cardíacos, diminui um monte de doenças. Então as emoções elas influenciam no nosso corpo também. Então é preciso. Elas geram um descontrole, né? Então olha só, essa história de procurar ter uma vida emocional mais equilibrada, mais tranquila, não é bobagem. Uhum, sim, é uma questão de saúde, de investimento em saúde. Exatamente. Né? Deixa eu aproveitar aqui, doutor, falar das interações que estão acontecendo, legal isso. A Lana, que está bem ativa aqui, a Lana é a pessoa que eu falei para você que tem um programa de emagrecimento, a Lana faz as dietas dela e ela não optou pela cirurgia, porque ela é medrosa. Certo? Entreguei. Ela disse o seguinte, quando a gente está falando de traumas, ela disse que experienciou isso porque há 2 anos em terapia, que é o que ela faz, ela descobriu que o emagrecimento dela não era fruto de um trauma por abuso vivido. O dela se referia a ser magra para não atrair predadores, era uma autoproteção, vamos dizer. E trabalhando isso na terapia, aí ela dá o testemunho de que a terapia tem resultado positivo,
foi o ponto de partida para que ela conseguisse chegar a perder 40 quilos, que foram essenciais para ela. Né? Depois chegou o Fábio, que é um amigo que mora em São Francisco, na Califórnia. Aliás, Fábio, precisa saber se você está na Califórnia, você já foi para a Flórida. Ele faz terapia toda semana e consulta com um psiquiatra regularmente. E o Fábio, ele fala, ele assume, eu preciso voltar a fazer exercício físico. Olha que legal. Ele reconhece que ele precisa fazer aquilo, né? É muito interessante. A Alana complementa. Eu pensava que o trauma estava resolvido, mas não estava. E depois ela fala que o simpático é o que gera, então, problemas como ansiedade e síndrome do pânico. Na verdade, a ansiedade e todas essas questões ativam o sistema nervoso simpático. É o mesmo que ativa o medo, que faz com que você pare, às vezes, de uma situação que pode te colocar em risco? É aquilo que eu expliquei. Todos esses sintomas fazem parte da formação do ser humano. Todos nós temos medos, ansiedade, estresse. O problema é a cronicidade e a intensidade. É todo dia, é toda hora. Você vive com esse tipo de sentimento. As suas emoções, elas estão baseadas em emoções de estresse, de ansiedade, de medo, de angústia. Então você pode ter certeza que você está ativando o seu sistema nervoso simpático e isso vai te adoecer. Tá? Perfeito, perfeito. A gente voltando a falar do detox, deixa eu perguntar assim, o detox, esse exercício que eu faço comigo mesmo, ele pode ser uma fuga, ele pode viciar, ele pode se tornar uma ferramenta de fuga numa pessoa que possa aplicá-lo de maneira equivocada? Qual é o risco disso nesse cenário? Tá, eu não entendi, você falhou um pouquinho, repete para mim, por favor. A pessoa reconhece que ela precisa fazer um detox para poder dar uma desanuviada, né? Ela pode fazer desse processo, isso pode ser uma fuga, isso pode virar um vício? Sim. Olha só, tudo precisa ser a intensidade, o hábito, a forma como você vai incluir esse tipo de comportamento, essa mudança de comportamento na sua vida, ela precisa, cada um de nós precisa ter esse botãozinho de sintonia fina. Tudo que é exagerado não dá certo. Gosto muito de, quando eu estou atendendo, né, pessoa, no tratamento de emagrecimento, eu gosto muito de começar falando o seguinte, tudo que começa num movimento de anulação do que me faz feliz, do que me dá prazer, é um ponto, são 10 passos para a autossabotagem. Porque tudo precisa ter um tipo de prazer, um tipo de felicidade. Então, é ir dosando. Se você começa, agora eu vou começar a fazer o detox emocional, então eu vou abandonar as minhas redes sociais. Não é assim. É preciso ir diminuindo. Da mesma forma, existe um conceito que chama o círculo do Zorro, tá? Que é exatamente essa capacidade de dosimetrar, de dosar o que é exagerado, o que é uma mudança que já começa pronta para ser sabotada, porque ninguém vai dar conta de fazer durante mais do que uma semana ou 2 semanas. E olha que legal, o nosso inconsciente faz essa escolha, tá? Não, já vou exagerar, porque como eu não quero que essa pessoa continue, então eu já vou exagerar, achando que, convencendo ela de que é o melhor, e eu já sei que ela daí a pouco vai desistir. Então, por exemplo, quem começa a dieta já começa assim, muita gente, né? Então agora eu não como mais pão, agora eu não como mais nada, vou comer só alface. Peraí, conversa com o seu nutricionista, porque isso é coisa do passado. Você tem que colocar coisas que te mantenham motivadas para continuar. Porque os ganhos, eles não vão acontecer de uma hora para outra, mas o prazer, a felicidade, como resultado de você estar lutando, batalhando, ela já acontece só de pensar. Tá? Então, sim, é claro que existe risco. Então, qual que é a base se eu estou exagerando ou não? É o seu próprio prazer. Se eu começo a falar assim, mas
eu sinto tanta falta do pãozinho, né, como exemplo bobo, eu sinto tanta falta, aí eu fico pensando na rede social. Peraí, se você acha que você está fazendo detox mental, retirando 100% de algo que é tão importante para você, então você está fazendo errado, você não está se desintoxicando, você continua se intoxicando. O inconsciente, ele não funciona, ele não vive nesse espaço temporal. Por isso que é tão importante ter um conhecimento do que são a sua forma de viver dentro do seu inconsciente. Porque senão a gente fica nesse jogo de convencimento, de tentativa de se enganar e tudo mais. Tá? Então a dose está me fazendo sofrer? Ao invés de me acalmar, eu estou me sentindo pior, então calma que às vezes você está exagerando na dose. Ok? Uhum. Responde? Entendi. Respondeu. O inconsciente é maluco, porque a gente acha que a gente está amigo dele, mas a gente não o entende, né? A gente às vezes não entende a mensagem que ele... dentro do... Eu queria entender uma coisa assim, se eu me proponho a me policiar fazendo um detox, utilizando menos rede social para não ficar de saco cheio, de ter que ouvir gente falando bobagem a respeito da política, para não ouvir isso, para não saber de fofoca, eu vou reduzir o meu tempo de rede social. Gosto de caminhar, vou caminhar, mas se eu sei que para aquele caminho eu corro risco de ser assaltado, porque ele passa num lugar que não é muito legal e tudo mais, eu vou mudar o foco. Ou seja, eu vou buscar mecanismos onde eu possa realizar alguma coisa que vai me trazer benefício, né? Seja caminhar, seja... E achando que eu estou jogando isso aqui no inconsciente e está tudo ok. Aí eu vou caminhada, encontro alguém que discute, gera um estresse, ou seja, aquela ação foi em vão, porque eu voltei mais estressado do que... Então, como ser amigo do inconsciente? Como ser amiguinho dele e falar assim, não me sabota, não me sacaneia, então não me coloca nessas situações. Olha só, o inconsciente é uma coisa que eu também explico dentro do consultório. Quando Freud criou o conceito do inconsciente, ele criou de uma forma tão fantástica que quando a gente fala do inconsciente parece que está falando de uma pessoa, né? Parece que está falando de uma pessoa. Outro dia eu ri demais. O meu paciente falou assim, não quero mais esse inconsciente morando dentro de mim, não. Ele me atrapalha demais. Aí eu falo assim, não, calma. O inconsciente é uma criança interna que mora dentro de nós e que precisa ser cuidada. Não é para a gente brigar com... Porque tudo que ele faz, que essa criança faz, foi por decisão nossa, porque o inconsciente somos nós. Então parece que a gente está falando, a luta do bem contra o mal, não, é a luta de você contra você mesmo, vou voltar, a partir do que você entendeu, a partir dos seus traumas. Então nada é maluquice, nada é burrice, mas quando a gente compreende isso tudo, a gente começa a falar assim, peraí, eu quero realmente ter uma vida mais saudável, mais tranquila, porque olha quanta informação que eu passei para vocês. Saúde emocional, ela é muito mais do que só... é gostoso. Não, ela é realmente importante e ela traz muitos benefícios. Tá? Então, você me diz assim, aí eu resolvo ir por um caminho e tal, e de repente eu encontro com uma pessoa que me desestrutura. Preste atenção. É a mesma resposta que eu vou dar para quem fala sobre compulsão. Eu falo assim, a comida voou na sua boca? Ou seja, quem decidiu comer? Quem decidiu dar a chance para essa pessoa te desestruturar? Quem? Certo? É preciso, sabe? Então, assim, fica parecendo que isso é fácil, não é. Porque muitas vezes, dentro das crenças limitantes e tudo, mas você está aqui. Não, agora eu quero viver mais saudável. Mas inconscientemente você está assim. Eu preciso de achar alguém que vai me desestruturar. Vocês entendem como que a dissonância cognitiva ela é algo que precisa ser compreendido? Porque a gente sofre muito com essa história de eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter bons relacionamentos, e a gente não tem.
Não é por loucura, é porque dentro de nós existe algo que precisa ser compreendido. Então, experimentando. Adriano, não existe outra forma de encontrar a fórmula mais próxima do nosso princípio do prazer do que experimentando. Entendendo que, peraí, amanhã é... Porque nós não dominamos a realidade. Ué, a realidade está aqui, eu não domino. Se amanhã eu vou acordar deprimido porque eu fui demitido, eu controlo isso? Eu não posso controlar. Eu não tenho... Então a realidade, a gente não tem controle, mas a gente pode usar da previsibilidade. Então, eu vou responder com você com a capacidade que o inconsciente tem de usar a previsibilidade. Então, se do exemplo que você deu, eu tive uma experiência de que por esse caminho eu encontrei essa pessoa. Então, amanhã, se eu não quero e eu realmente me incomodei, eu vou procurar um outro caminho. Sim. Né? Ou, se não tem outra forma, porque, como eu falei, às vezes é o único caminho que eu tenho, eu não vou dar papo. Entende? É por experimentação. A gente precisa saber o que é o desejo real nosso. Sim. Entendeu? Fato. Concordo. Uhum. Não, simples, muito simples. Quando você estava falando, eu sou muito figurativo, né? Eu projeto muita imagem daquilo que falam para mim, né? Você, quando estava falando de que o inconsciente é uma criança e a questão da dissonância cognitiva é justamente lidar com essa criança, eu acho que é um processo de educação dessa criança, Exatamente. Né? E que você, né? E que não é... E educação não é um fácil, porque quem é essa criança? Sou eu, né? Então, o que eu tenho que educar em mim? É isso mesmo, é de não bater palma para maluco dançar, como costumo dizer. Se o meu caminho para essa caminhada é esse, e eu vou encontrar essa pessoa, é só eu não dar chance para que aquela pessoa fale comigo, me agrida, né? E por aí outros, e isso ficou muito claro para mim. Te agradeço por isso. Fica muito claro. Mas existem as fugas, né? As fugas, porque eu também crio a fuga, ela está ali comigo, né? A fuga está em tudo mesmo. Está na autossabotagem, está no álcool, está na droga, está no sexo, está na comida, está na falta de sono. Tá com... Tudo isso é fuga. Tudo isso é fuga e, digamos, sabotagem de um tratamento detox que eu posso fazer. Por que eu estou te dizendo isso? Se eu quero fazer um autodetox aqui, eu vou procurar dormir melhor, eu vou buscar saúde. Eu vou me desligar das redes, do celular, para ficar desconectado, para poder ter um descanso melhor, para minha cabeça descansar melhor. Porque aí eu vou acordar no horário, eu vou comer melhor, vou ter mais disponibilidade para fazer, ou seja, tudo no positivo, né? Mas eu sei que tem autossabotagem de tudo isso. Ela está aí em todos esses capítulos mesmo que eu citei anteriormente? Então, vamos lá. Depende de cada um. Deixa eu fazer uma analogia aqui, assim, como dando um exemplo, tá? Não basta eu dizer, eu quero agora me libertar das redes sociais, porque está me fazendo mal e eu entendi que diminuir o uso das redes sociais faz parte do detox. E eu agora já entendi que gera muitos ganhos, então eu quero, ok? Se fosse do campo da consciência, estava tudo tranquilo. Aliás, se a consciência mandasse, estava tudo certo. Eu não quero mais comer compulsivamente. Eu não quero mais relacionamentos tóxicos. Eu agora não quero. Eu agora quero ter um emprego onde eu batalhe, trabalhe. Eu quero ser feliz. Bom, seria tudo muito simples. Então vamos lá. Eu agora quero diminuir as redes sociais. Ok. Então a gente começa. Então tá, agora eu vou conseguir. Mas, se internamente as redes sociais, o uso tóxico tem um ganho inconsciente para ela, que pode ser muito subjetivo. Esse é o meu trabalho de identificar qual é o fator, o porquê, o sentido que ela sabota algo que é tão bom e que ela quer. Então, por exemplo, vamos supor que o uso intensivo, tóxico, crônico das redes sociais leva ela a uma sensação de maior autoestima. Porque dentro dela, ela tem baixa autoestima. Então, existe um ganho psíquico extremamente negativo, mas o ganho psíquico ele é maior, ele se
ele se torna o fator determinante é esse ganho psíquico, é esse prazer psíquico. Então ela pode falar, a partir de amanhã eu vou. Primeiro dia ela pode conseguir, mas o pensamento dela está assim, ai, que falta dos elogios. Tudo falso, pode até ser verdadeiro, mas não há possibilidade de pesar os ganhos de estar diminuindo o uso da rede social, porque o inconsciente não funciona assim, ele quer o ganho psíquico. Se gera para ela um suposto prazer, isso é o sistema dopaminérgico. Por que a compulsão alimentar, olha o que eu vou te perguntar, por que você não vê ninguém compulsivo, comendo compulsivamente um prato de salada, prato de alface? Ah, eu como compulsivamente uma bacia de alface. Porque não tem o ganho psíquico, o prazer que a comida que tem altos índices glicêmicos, carboidrato, açúcar, gera no nosso organismo. Então, olha o emocional. Eu escolho aquela comida gorda porque ela gera em mim uma mudança bioquímica que supostamente é prazerosa. E o inconsciente, ele não entende. O inconsciente, ele não entende que é um prazer negativo, que é um prazer momentâneo. Ele quer o prazer. Então, quando a gente começa a entender que o prazer verdadeiro, saudável, está em comer de forma saudável, eu começo a fazer escolhas adultas. Então, o exemplo da sabotagem, ela depende. Quando você fala a bebida, a droga, a preguiça e tudo mais, depende de cada um. A gente chama de objetos de prazer. Depende do sentido que cada um desses objetos tem. Então a gente pode fazer escolhas por objetos que ajudam a gente a sabotar, porque dentro de nós existe uma crença limitante que, no fundo, não vai me deixar viver essa vida mais saudável. Pode parecer maluquice, mas é verdade. Sim. E como é um processo neuroquímico, essa brincadeira de cientista maluco, ela pode gerar um produto legal, mas ela pode também gerar alguma coisa que não é legal, né? Ela pode gerar água e pode gerar ácido. Vamos Exatamente. fazer dessa forma. Que coisa. Mas o grande importante é o seguinte. Essa sua fala me fez me lembrar muito da nossa primeira live, quando a gente estava falando de felicidade, das buscas, em que a gente concluiu com uma questão que ela é comum a todas as lives onde se fala de comportamento. Ela toca muito na questão de autoconhecimento, né? Ela vai certeira, ela vai ali no ponto vermelho do meu alvo, né? Falando. E que é um exercício. Eu tenho que praticá-lo, né? Eu não posso ter medo por mais que isso pode gerar medo, desconforto, eu não posso ter medo de praticá-lo. E quando me entupir de alguma coisa que não me deixa pensar, é procurar relaxar da melhor maneira possível, de uma maneira saudável, né? Não é fugindo em jogo, não é fugindo em droga, não é fugindo em virar noites e noites, não é fugindo em absolutamente nada, porque, como você bem disse no início, todo o excesso faz mal. Exatamente. Água em excesso. Água em excesso. Sabe uma coisa muito legal? Que a tal da experimentação que eu citei, quando eu falo que o que a gente vive uma vida inteira, baseado naqueles traumas lá primários da nossa tenra infância, que geram crenças limitantes e que fazem com que a gente acabe vivendo uma realidade de vida muito paralela, baseada em autossabotagens, sabe? Essa dissonância cognitiva que a gente passa a viver, eu quero isso, mas no fundo, inconscientemente a gente está sabotando. É começar a entender que a felicidade é resultado das escolhas que a gente faz. E eu repito, felicidade é algo que diz, só de você pensar que vai mudar a vida, você já está produzindo neurotransmissores. E todos os nossos dias, eles são... Eu falo muito o seguinte, todos os nossos dias são blocos repetitivos de 24 horas. Amanhã, todos nós vamos acordar e repetir mais ou menos o que a gente viveu hoje. Eu vou acordar na mesma cama, eu vou acordar
Se tiver alguém do meu lado, vou acordar com a mesma pessoa, eu vou tomar o café mais ou menos no mesmo lugar, comer mais ou menos as mesmas coisas, ir trabalhar, pegar o carro ou o ônibus e fazer o mesmo caminho, trabalhar olhando para as mesmas pessoas, fazendo mais ou menos o mesmo serviço, voltar para casa pelo mesmo caminho, dormir na mesma cama. Então, olha que interessante. Que vida é essa que a gente vivia achando que não existe felicidade nessa rotina? Existe, desde que a gente compreenda um novo conceito de felicidade. Não depende de sucesso, não depende de ser alegre, não depende de ser rico, não depende de nada. Depende de um ato de escolha. Todos os dias de manhã eu posso escolher qual que é o meu objetivo de vida. É emagrecer? É fazer um detox? Então, qual é o botão de sintonia fina para, por exemplo, diminuir as redes sociais? É cortar as redes sociais? Espera aí, depende. Tem gente que consegue. Mas se existe algum ganho, mesmo que seja um ganho negativo, então peraí, vai com calma, porque senão você não vai conseguir. Sim, né? sim. Uhum. É aquele detalhe, se você frear um carro em alta velocidade, socando pelo freio, ele derrapa, né? Exatamente. Aos Exatamente. poucos. Uhum. Que coisa, olha, e falando em participação das pessoas, chegou aí o doutor Fernando Arruda, que é o meu convidado de amanhã, onde a gente vai falar de saúde mental como um todo. Seja bem-vindo, doutor Fernando. E é sempre muito bom falar contigo, doutor Alexandre, é sempre muito elucidativo. Que bom. Eu gosto muito da maneira como você fala. E a gente, conversando aqui, a gente já ficou em 1h15. Tá. E para encerrar, o que eu queria pedir para você é o seguinte: não existe fórmula pronta. Ninguém está aqui para dar receita ou fórmula pronta. Eu queria que, como o nosso tema é o detox mental, eu queria terminar pedindo para que você desse para as pessoas uma ideia de como as pessoas podem, por elas mesmas, buscar atos que venham colaborar, todos buscando o bem-estar. E também queria deixar o espaço para você falar do seu trabalho, de suas palestras, se é possível ou não, fazer um bate-papo, uma consulta contigo no modo online. Se você tem algum trabalho a ser publicado, falar de livro, de palestras, ou seja, de fazer a sua propaganda do seu trabalho. E, para encerrar mesmo, de fato, como eu tenho feito nessa live do bem-estar, eu queria que você deixasse para nós o registro de uma fala que pode ser uma frase de alguém que você aplica a você mesmo, ou algo que você construiu ao longo da sua trajetória que resuma esse componente do trabalho, por favor. Vamos lá. Então, vou dar um roteirozinho de detox emocional mental, lembrando que é através do uso desse botão de sintonia fina que você vai conseguir regularidade e realmente colocar como um hábito novo na sua vida. Não adianta, se você gosta de pãozinho, amanhã eu começo a dieta e tal, então agora eu não como mais pão. Não adianta. Fale com seu nutricionista para deixar meio pãozinho. Então, olha só, use as redes sociais com moderação. Se possível, não as use durante esse processo de detox mental. Mas eu repito, é você que vai colocar a dosagem. Então, diminua, pelo menos diminua. Não consigo ficar sem rede social. Então, escolha melhor o que você vê. É possível. Quando eu brinco, falando que é uma escolha, eu posso escolher dar o poder de quem me desestrutura, e nas redes sociais eu também tenho esse poder. Eu posso deixar de ver determinada rede de televisão, eu posso deixar de ver determinado canal, eu posso desligar, inclusive. Chegou alguém que me desestrutura, eu desligo. Tá? Então, dê menos atenção às notícias ruins que chegam dos meios de comunicação. Se possível, assista menos os noticiários. Hoje a gente recebe um bombardeio de notícias que a gente não sabe o que é verdade, o que não é, muita coisa negativa. Isso, repito, gera estresse. Estresse aumenta o nível de cortisol, afeta o nosso sistema nervoso central, ativa o sistema simpático, que gera inflamação, que gera adoecimento, gera um monte de doença. E predispõe aos 70%, Exatamente. Melhore a sua alimentação.
Eu já fiz vários posts que ligam a alimentação saudável à saúde mental e emocional, porque tudo isso está interligado. O intestino é nosso terceiro cérebro, é lá que existe uma das maiores produções de serotonina. O intestino depende da nossa boa alimentação para gerar saúde emocional. Ninguém sabe disso, porque a má alimentação, o nosso sistema emocional desequilibrado, altera a microbiota, que também diminui a serotonina, e gera estresse, e gera ansiedade, e gera medo. Então, melhore a alimentação, faça alguma atividade física, e, se possível, que seja ao ar livre. Ah, doutor Alexandre, então tá bom, amanhã eu vou entrar na academia e vou fazer 2 horas. Não faça isso. Use o seu botão de sintonia fina de uma forma... Para mim, agora, no momento, vai ser prazeroso fazer 5 minutos de caminhada. Então, faça 5 minutos. O prazer que você vai sentir de ter feito algo que te deu felicidade vai fazer com que você amanhã talvez queira fazer 6 minutos. Tá? Repense os seus relacionamentos, de todos os tipos. Relacionamento tóxico, de qualquer nível, de qualquer intensidade, não cabe para quem quer ter saúde emocional. Repense, porque nós é que damos o poder. Mas a gente precisa saber se inconscientemente aquele relacionamento tão negativo está me servindo de alguma coisa. Repito, não basta dizer, eu não quero mais isso. É preciso realmente saber se você deseja ou não. Pratique a meditação, o silêncio. Tire algumas horas para você fazer o que te deixa calmo e tranquilo. Também por experimentação. Se eu preciso de uma vida ansiosa e agitada, não vai ser de uma hora para outra que eu vou conseguir como é que fala assim? Trocar algo que me deixa ansioso e tudo mais por algo que me deixa tranquilo. Então tudo isso precisa ser conhecido. Tudo isso precisa de autoconhecimento. Então eu quero dizer a vocês todos que toda essa questão não basta só de estar no campo da consciência. Eu quero ou eu não quero. É preciso ir além, é preciso que você sinta se aquilo que você diz querer, você tem dificuldade de colocar em prática. Então eu queria me colocar à disposição. Eu trabalho com várias dinâmicas de psicoterapia breve, né? Trabalho com emagrecimento, trabalho com a constelação familiar, que para mim é a ferramenta mais bacana, importante, profunda, séria. E a minha constelação, a visão minha da constelação, ela é um trabalho psicanalítico, porque ela diz de revelação de dinâmicas ocultas do inconsciente e depende da minha capacidade analítica. O constelador, para fazer um bom trabalho, dar um bom resultado para o paciente, precisa ter capacidade de uma escuta analítica e de uma capacidade de interpretação do inconsciente. Porque senão fica algo muito superficial. Ah, seu pai está longe porque você não gosta dele. Não é isso, é o sentido que precisa. Né? Então, é o maior instrumento que eu uso hoje de autoconhecimento, é uma sessão só, pode ser online. Então, eu queria convidar todo mundo a viver essa experiência. E também faço psicanálise e estou à disposição aí. Tá? Eu gosto muito, né? Eu tenho essa missão que é ajudar as pessoas a descobrir esse caminho de uma maior felicidade, poder colocar em prática aquilo que se diz querer, né? Para a gente poder viver dinâmicas de vida mais saudáveis. E com relação à frase, são tantas, mas a que está me vindo aqui é a seguinte: não é a felicidade, não é o sucesso que leva à felicidade, é a felicidade que pode nos levar ao sucesso. Então não adianta a gente ficar nos obrigando. Eu tenho que ser alegre, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer o detox, eu tenho. Não é o eu tenho que faz a gente mudar os nossos hábitos, é o eu quero. Eu preciso aprender a querer ter uma vida mais saudável, eu preciso aprender a querer, precisa ser prazeroso para mim, eu preciso entender que os ganhos reais de uma saúde emocional, de um equilíbrio emocional, eles são realmente muito maiores do que qualquer outro tipo de sabotagem. Então é isso, gente. Foi um prazer. Adriano, obrigado pela oportunidade. Imagina,
Imagina, eu que agradeço, eu fico sempre muito feliz de você vir, da sua disposição, da maneira didática e apaixonada que você fala do trabalho, você transpassa isso, Foi bom. a gente te entende, né? A gente entende, a gente consegue entender da maneira tranquila como você passa tudo isso. Eu quero agradecer muitíssimo, obrigado por ter aceitado participar dessa semana, está sendo um prazer incrível, a gente cada dia está aprendendo alguma coisa aqui. E para você que está assistindo a gente agora aqui pelo gravado, não terminou hoje não. Hoje eu falei com o Dr. Alexandre a respeito de detox mental, que o Dr. Alexandre é um psicólogo com mais de 25 anos de experiência, principalmente na conciliação familiar, que ele falou agora há pouco. E amanhã nós continuamos a nossa saga. Amanhã eu falo com outro médico especialista em psicanálise que vai falar sobre saúde mental e termino a semana falando sobre nosso aparelho digestivo. Não se esqueça, o intestino está lá, ele é o nosso segundo cérebro, então é importante você aprender tudo isso. Meu muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, doutor Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A todo mundo que esteve aí comentando, Lano, Zé Augusto, Denise, pessoal tudo que passou aí, Filipão, muito obrigado para todo mundo. A live vai ficar gravada e amanhã tem mais. Tá bom. Gente, obrigado. Me sigam aí e façam constelação, tá bom?